Bom, continuando a nossa disciplina de alimentação e nutrição no Brasil, nessa aula nós vamos ver a unidade 4 do livro-texto de vocês. Nessa unidade, a gente vai ver como está o quadro nutricional brasileiro, como anda a alimentação no Brasil. Bom, o Brasil, assim como outros países, ele vem passando por mudanças na forma como a população se caracteriza, principalmente em relação aos hábitos alimentares e à prática de exercício físico. Em relação a esses hábitos alimentares, a gente observa que há um aumento no consumo de alimentos com altas quantidades de açúcar e de gordura e sal, ou seja, os alimentos industrializados, e há uma diminuição no consumo de frutas, legumes e verduras, principalmente as frutas, legumes e verduras regionais. E por que isso está acontecendo? Por vários motivos. Um desses motivos é o processo de migração e urbanização que vem ocorrendo no Brasil. Em relação à migração, muitas pessoas, principalmente da zona rural, vêm morar na cidade e por isso eles passam a ter acesso a esses alimentos industrializados e costumam consumir cada vez mais esses alimentos. Em relação ao processo de urbanização, a gente observa que com a correria do dia a dia, se tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, se dá preferência aos alimentos industrializados pela maior praticidade, a melhor facilidade na hora de obter esses alimentos. Além disso, também uma maior oferta de alimento pelas indústrias alimentícias à população, ou seja, a indústria alimentícia ela cada vez mais vem produzindo esse tipo de alimentos, oferecendo à população uma quantidade maior desse tipo de alimento. Outro motivo é o aumento das propagandas desses alimentos, ou seja, a indústria ela produz uma quantidade grande de alimentos e faz propaganda para que as pessoas sintam vontade, sintam o desejo de consumir esses alimentos. E esse desequilíbrio entre o aumento do consumo de alimentos industrializados e a diminuição no consumo de frutas, legumes e verduras gera o que a gente chama de fome oculta. A fome oculta é uma fome que ocorre mesmo sem acontecer a sensação de fome. Ou seja, ocorre, o corpo está alimentado, mas há uma carência. Então, o corpo está mal alimentado, provocando carências de vitaminas e minerais. E essa fome oculta, como o próprio nome diz, ela está escondida. Não há aquela sensação, mas existe a necessidade. E essa necessidade causa muitos prejuízos para a saúde. E essa fome oculta ela pode ser causada pela deficiência de um ou de mais nutrientes. Existem alguns nutrientes que contribuem mais acentuadamente para essa situação de fome oculta. Os principais são o ferro, vitamina A, iodo, zinco. E a gente vai detalhar um pouco mais sobre esses nutrientes. Vamos iniciar com o ferro. Bom, o ferro ele é fundamental para o bom funcionamento do corpo, porque ele é essencial para a fabricação das células vermelhas do sangue. Essas células vermelhas são chamadas de hemácias, e elas têm a função de transportar o oxigênio para todas as células do organismo. E esse oxigênio ele é importante porque ele é respirado por nós e é usado pelo organismo para produzir energia, que faz cada um dos nossos órgãos funcionar, dando condições para fazer todas as nossas atividades, como andar, mastigar, pensar, enfim, todas as atividades que a gente exerce no dia a dia. E essa energia ela é fabricada nas células que nós possuímos. E para isso é preciso que o oxigênio chegue em cada uma dessas células. Então, por isso que o ferro ele é fundamental. E ele faz parte da hemoglobina, que é uma proteína também necessária para as células vermelhas do sangue, para que elas possam ser formadas. E a falta de ferro, a deficiência de ferro no organismo causa que a gente chama de anemia ferropriva. Tem anemia por falta de vitamina B12, por falta de cobre, por falta de proteínas e de folatos. Agora nós vamos ver um pouco sobre os alimentos fontes de ferro. Então, os alimentos fontes de ferro são tanto de origem animal como de origem vegetal. O ferro que é oriundo dos alimentos de origem animal, eles estão presentes nas carnes, por exemplo, carne de galinha, carne de gado. E os ferros que são provenientes desses alimentos, eles são melhor aproveitados pelo nosso organismo. Já os alimentos de origem vegetal, eles fornecem o ferro, mas esse ferro ele não é muito aproveitado pelo nosso organismo. E para que esse ferro ele seja melhor aproveitado, é aconselhado o uso de frutas ricas em vitamina C, que são chamadas frutas cítricas. Elas devem ser consumidas
juntamente com a refeição que contém esses alimentos fontes de ferro de origem vegetal. Para quê? Para que ele seja melhor, para que o ferro seja melhor aproveitado por nosso organismo. O exemplo dessas frutas ricas em vitamina C é a laranja, é o limão, a acerola, entre outros. Outro nutriente importante, também é muito comum ocorrer uma fome oculta em relação a ele, é a vitamina A. A vitamina A, ela possui várias funções do nosso organismo, entre elas a de contribuir para que a visão e os tecidos epiteliais eles estejam normais. E o que são esses tecidos epiteliais? O tecido epitelial ele é um conjunto de várias células que tem como principais funções o revestimento e proteção do corpo. Um exemplo de tecido epitelial é a pele. Então, a vitamina A é importante para a nossa pele, para a nossa visão, também importante para que o sistema de defesa do corpo ele realize todas as funções adequadamente. A maioria dos problemas que estão relacionados à falta de vitamina A, ela ocorre justamente na visão. Então, essa deficiência de vitamina A provoca problemas na visão, como cegueira noturna, como a mancha de Bitot. A cegueira noturna é uma deficiência de adaptação, quando a pessoa sai do ambiente claro para um ambiente escuro. Por exemplo, ele está numa sala com a luz acesa à noite, aí ele entra num quarto escuro, aí ele tem essa dificuldade de adequação, tem dificuldade de enxergar. Isso é cegueira noturna. A deficiência de vitamina A também pode causar a diminuição das lágrimas, que ajuda a limpar o olho. E como há diminuição dessas lágrimas, pode ocorrer infecções. E essas infecções, quando elas não são tratadas, elas podem causar as manchas nos olhos, que são as chamadas manchas de Bitot. Os casos mais graves, eles podem afetar a córnea, causando a cegueira parcial ou total. E essa cegueira, ela pode ser irreversível, né, quando não é cuidado. Os alimentos, eles fornecem a vitamina A para o nosso organismo de duas maneiras. Os alimentos de origem animal, como fígado, manteiga, queijo, eles fornecem a vitamina A da maneira como ela será aproveitada pelo organismo. Já os alimentos de origem vegetal, eles fornecem não a vitamina A em si, mas uma substância que vai ser transformada lá no organismo em vitamina A para poder ser aproveitada pelo organismo. E os principais alimentos de origem vegetal que fornecem essa substância que vai ser transformada em vitamina A são as frutas, verduras e os legumes de cor amarela alaranjada ou verde escura, como a manga, como o mamão, como a cajá, como a cenoura, espinafre e outros. E também os óleos, como óleo de dendê, de piqui. Outro nutriente que contribui também sobremaneira para a situação de fome oculta é o iodo. O iodo ele é um nutriente que é muito importante para o nosso organismo, porque ele é necessário para formar os hormônios da tireoide. A tireoide ela é uma glândula do nosso corpo que produz os hormônios que são responsáveis pelo crescimento, pela manutenção do calor do corpo, pelo funcionamento de vários órgãos do nosso corpo. E a sua deficiência causa duas doenças, é o bócio e o cretinismo. O bócio é também conhecido como papo. Ele é uma forma de o organismo ele tentar compensar a falta de iodo pelo aumento da glândula. Então, a glândula aqui na região do pescoço vai aumentar na tentativa de compensar essa deficiência. E a outra doença é o cretinismo. O cretinismo ele vai levar um atraso no crescimento e também afetar a capacidade de aprendizagem, provocando até o retardo mental. O iodo ele é encontrado principalmente em alimentos que são vindos do mar, como os peixes, as ostras e os moluscos. Mas ele também pode ser encontrado em leite e seus derivados e no sal iodado, que é a principal fonte de iodo é o sal iodado. Outro nutriente também importante e que contribui também para a situação de fome oculta é o zinco. O zinco é um mineral que possui diversas funções no nosso organismo. E essas funções elas são muito importantes para a saúde do nosso corpo. Ele ajuda as crianças a terem um bom crescimento, um bom desenvolvimento, ajuda no sistema de defesa do nosso corpo e na visão. A sua deficiência causa vários problemas, como queda de cabelo, diarreia, lesões na pele, problemas no sistema de defesa, atraso no crescimento, no desenvolvimento, a cicatrização lenta e outros. E os alimentos que são fontes de zinco são as carnes vermelhas, o fígado, os miúdos, os ovos, os mariscos e as ostras. A gente observa que a carência desses nutrientes ainda é muito grande entre a população brasileira e que causa vários problemas para a saúde. Então, para prevenir novos casos e controlar os casos que já existem, são usadas diferentes estratégias com esse objetivo.
Então, vamos conhecer um pouco sobre essas estratégias. Uma dessas estratégias é a suplementação dos grupos de risco. Os grupos de risco eles são formados por pessoas que possuem as maiores chances de desenvolver a deficiência de um determinado nutriente. E por isso eles precisam ter uma atenção especial em relação a prevenções. Um exemplo desses grupos de risco são as gestantes e também as crianças. Entre as gestantes e crianças é mais comum o desenvolvimento de determinadas deficiências. Por isso, é necessário que haja suplementação desses grupos. Uma outra ação é a fortificação de alimentos. A fortificação é o processo no qual um alimento que ele é muito consumido por uma determinada população ou por toda uma população, ela recebe a adição de um ou de mais nutrientes. É o que acontece, por exemplo, com o sal de cozinha, que ele é iodado, ou seja, ele é enriquecido com iodo. E também outros exemplos são a fortificação das farinhas de trigo e de milho com ferro e ácido fólico e outros mais, com ferro e ácido. E outra estratégia bastante eficiente nesse processo de prevenção das carências é a educação alimentar e nutricional. A educação alimentar e nutricional é uma forma de informar as pessoas para que eles possam ter uma alimentação mais adequada e buscar prevenir essas carências, mostrar aqueles alimentos que são fonte desses nutrientes e estimular o consumo desses alimentos para que eles adquiram esses nutrientes e evitem a deficiência. E uma das formas dessa educação alimentar e nutricional é estimular o consumo de alimentos regionais, né? Alimentos que são fonte desses nutrientes. Por exemplo, aqui na região Nordeste, deve ser estimulado o consumo de alimentos, por exemplo, rico em vitamina A. A gente tem aqui o buriti, por exemplo, que é um alimento que é muito rico em vitamina A. Então, o consumo desse alimento deve ser estimulado a fim de prevenir a carência de vitamina A. No livro texto de vocês podem conhecer algumas formas simples de estimular o consumo de alimentos que podem ajudar a prevenir as deficiências tanto de vitamina A, como de ferro e de iodo. Finalizo aqui essa aula. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre essas deficiências, carências, alimentos fontes desses nutrientes. Bons estudos e até a próxima aula.